aqueles que nos acompanham aqui no plenário e também os que nos acompanham através da internet. Eu gostaria de dirigir aqui um agradecimento, por sugestão de uma pessoa, ao doutor Luciano Falcade, ortopedista do Mini. Porque em tempos em que apontamos os problemas existentes na área da saúde, ou até os profissionais que, segundo dito aqui, deixariam de fazer o que deveriam fazer, o que certamente precisa ser verificado, esta pessoa hoje merece o elogio pelo trabalho que fez, que vem fazendo, e segundo me pediram que registrasse não só o bom trabalho profissional que ele faz, mas a boa pessoa que ele é, pela humanidade com que ele trata os seus pacientes, a maneira como ele faz o acolhimento. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao Dr. Luciano Falcade, ortopedista do Mini Hospital. Gostaria também de registrar com muita alegria a qualidade do evento realizado pela Secretaria da Educação na semana passada, a 15ª Semana de Educação Infantil. E eu costumo dizer que um evento que sobrevive há tanto tempo na área da educação é certamente porque tem qualidade, é porque consegue a coesão dos profissionais em torno dos temas que são propostos e colabora para a conquista da qualidade na educação. São 15 anos de discussão em torno da educação infantil. A área muito desafiadora, porque a área da educação que trabalha com as menores crianças, que trabalha com a fase mais importante da vida de toda pessoa, que é a fase em que acontecem as aprendizagens mais significativas. E temos a grata satisfação de ver as discussões avançando no nosso município, cada vez mais pessoas se organizando em torno deste evento, que é referência para toda a região oeste do Paraná. A educação infantil, na realidade, no município de Toledo, ela é há muito tempo uma referência. Independentemente de prefeitos, de secretários da educação, a área vem sendo discutida de maneira muito adequada desde 1996. Antes mesmo que a LDB, a última LDB, fosse promulgada, já se discutia essa fase da infância como educação e não apenas como cuidado, embora o cuidado seja certamente muito importante também. Então, é uma área da educação que tem recebido a devida atenção no nosso município e tem avançado e se consolidado como um segmento que trabalha com as crianças de maneira muito qualificada, muito apropriada. Eu gostaria, neste momento também, de retomar um pouquinho um episódio havido aqui na sessão da semana passada. Eu mencionei algumas ações em trânsito aqui na primeira instância e relacionei algumas delas em relação ao prefeito municipal, em relação aos agentes envolvidos na construção do hospital regional e mencionei também uma ação envolvendo alguns vereadores de 2012, mais especificamente uma condenação em primeira instância de 4 vereadores de 2012 por uso de documento público ideologicamente falso. Sequer mencionei nomes, não fiz julgamento nenhum, apenas mencionei uma condenação à vida aqui em primeira instância. E, obviamente, os condenados farão a sua defesa nas instâncias mais adiante, mas a condenação não é minha. Os argumentos não convenceram a mim, e nem tem que convencer a mim, tem que convencer a juíza. Não convenceram a juíza e ela fez a condenação. A partir daí, o discurso, na sequência, tomou um caráter bastante agressivo e pessoal, a ponto de o vereador dizer que eu abandonei o meu mandato por 1 ano e que fiz a pior gestão na educação deste município, porque fui responsável pela maior falta de professores da história da educação de Toledo. E a pessoa também ainda mencionou, como também fez hoje, algumas sugestões em relação a pessoas, a casos, a situações que poderiam vir a ser reveladas e siglas partidárias. Então, acho importante a gente dizer, como eu fiz aqui já algumas vezes, cada um é responsável por aquilo que faz. Se determinadas pessoas cometem seus erros, que sejam punidas na forma da lei pelos seus erros.
Se denúncias precisam ser feitas, que sejam feitas. Esta é uma responsabilidade do agente público. Em identificando erros, denuncie. Não há conversas, como foi insinuado hoje, para evitar que sejam feitas denúncias. Pelo menos não há conversas comigo. Não é? Eu digo de público e assumo esta posição, que cada qual responda por seus erros, responda por aquilo que faz, que as punições sejam compatíveis com a gravidade dos erros e que terceiros não sejam responsabilizados por aquilo que o sujeito fez ou deixou de fazer. Agora, em relação ao que se disse sobre a educação deste município, faltou uma informação absolutamente relevante no discurso do vereador, de que a gestão que antecedeu a gestão do prefeito Lúcio Demarque, simplesmente deixou um limite prudencial de 53,45%. Uma informação extremamente importante, que às vezes parece que há um esforço por se apagar. E que, num contexto assim, não se contrata professor. Também é importante que se diga que foi uma gestão que, inclusive, nem concurso, vários cargos em concurso nem tínhamos para chamar. Não havia uma vaga no plano de cargos e salários de professor para se chamar. Por que as pessoas não dizem isso? Por que as pessoas não dizem, não apresentam os fatos por inteiro? Por que esse esforço por denigrir a imagem do outro, quando se sabe que a falha não está naquele lugar? Mesmo assim, sem contratar professor nenhum em 2017, nós mantivemos todas as atividades da Secretaria Municipal da Educação de Toledo, ampliamos a hora-atividade para 7 horas aula por semana, mantivemos as atividades todas que estavam em andamento, iniciamos o grupo de dança na Escola Ivo Welter, o coral no CAIC, ampliamos as atividades do então projeto Pedrinho Furlan, iniciamos um projeto piloto de robótica na escola Anita Garibaldi e na escola Washington Luiz de Novo Sobradinho. Apesar de tudo. Não é? Ou seja, houve um esforço compartilhado com todos os diretores e professores deste município, que, sendo coerentes como são, inteligentes como são capazes também de fazer uma leitura crítica da realidade e reconhecer onde está verdadeiramente a causa dos problemas. Chamar profissionais, encher os quadros das escolas e de todos os setores, certamente seria o que causaria mais satisfação a qualquer gestor. Mas na mesma dimensão da satisfação estaria a irresponsabilidade. 4 anos passam depressa, passaram os últimos 4, estão passando estes aqui, os prefeitos passam, os secretários passam, os vereadores passam, o município fica, as políticas públicas ficam, as consequências permanecem para os cidadãos. Então é preciso haver um pouquinho mais de consciência também nos processos de discussão que acontecem aqui dentro desta casa. E que as pessoas sejam responsabilizadas por aquilo que efetivamente fizeram. Eu não tenho responsabilidade alguma por aquilo que tucanos fizeram no Paraná ou no Brasil. Assim como presumo que vereadores do PMDB, hoje MDB, também não tenham nada a ver com o que agentes públicos fizeram em Brasília, fizeram em Curitiba. Agora são responsáveis por aquilo que fizeram aqui. Se os seus argumentos não convencem a justiça, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade não é do cidadão comum. E que esses argumentos convençam os juízes nas instâncias nas quais o processo seguirá. Mas que isto seja dito e que não se busque denegrir a imagem das pessoas tentando ressalvar a si próprio. Cada qual ocupe, conquiste o seu espaço, faça o seu trabalho, mas faça com dignidade, que é o que eu tenho buscado fazer. E só para fechar, uma ideia que não pude fechar também adequadamente na semana passada, eu gostaria que a comunidade soubesse que em junho de 2018, eu já fiz uma indicação, a indicação número 592, solicitando vale alimentação para 12 meses, ininterruptamente. Reiterei essa indicação em março de 2019, com o mesmo texto. Portanto,
a gente vê um oportunismo também aqui dentro, que faz parte desse mesmo cenário que eu estou desenhando, de fazer seu nome saltar aos olhos da comunidade, buscando enterrar o nome dos outros. Mas também acredito que esse tipo de estratégia esteja fadada ao fracasso. Obrigada.